Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ranquear todos os últimos 10 livros que eu li até agora, do pior para o melhor. Bem, em 10º lugar eu coloquei Anarquistas Graças a Deus, em 10º, porque... cara, ele não acrescentou muito, sabe? Quando você lê um livro e não fede nem cheira, assim. Eu peguei essa recomendação dele com uma booktuber, que essa booktuber, ela gosta muito de autobiografias. Eu já não sou uma pessoa muito fã de autobiografias. Eu não tenho muito interesse na vida de ninguém ao ponto de eu querer ler um livro inteiro sobre a história de vida daquela pessoa. Eu tenho que ter muito interesse, sabe, na pessoa pra eu querer ler. Inclusive, eu vou lançar um vídeo aqui, tá no planejamento, de eu gravar um vídeo sobre autores que me dão vontade de ler a biografia, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler biografia, não sinto vontade de ler biografia. Mas existem alguns autores, alguns poucos autores que me despertam esse interesse. Eu vou fazer um vídeo depois falando um pouquinho melhor sobre isso. Mas enfim, essa booktuber, ela gosta muito e ela falou que tinha gostado muito desse livro aqui. E aí, como essa Zélia Gattai, ela é esposa do Jorge Amado e tal, eu fiquei assim interessada, não sabia se ela era baiana ou não, inclusive. Eu fui meio que sem saber muito, porque eu gosto de ir nos livros sem saber muito sobre eles, sabendo só, tipo, o mínimo mesmo, pra eles me interessarem. E aí, eu gostei do título, Anarquistas Graças a Deus, eu quis ler mais por causa disso, e eu nem sabia do que se tratava, pra falar a verdade, eu não sabia nem se era não ficção ou ficção. Eu gosto de fazer isso, de sem saber muito sobre o livro e ler o livro, geralmente funciona, geralmente me surpreende positivamente, geralmente é muito bom. Mas, claro que vão ter as vezes que não vai ser muito bom e que fazer isso, como não pesquisar muito sobre o livro, vai me fazer me deparar com algumas surpresas não muito boas ou livros que eu poderia não ter lido e que não ia fazer muita diferença na minha vida, sabe? Assim, não foi ruim ler ele, não foi ruim. E também não foi desagradável, só foi realmente aquele livro que eu poderia não ter lido, eu poderia ter pego esse tempo que eu li ele e lido outra coisa, não se interessa em ler outra coisa sobre ela. É uma vibe bem saudosista, assim, da galera que veio da Itália, famílias italianas, nananã. Em 9º lugar, temos Cartas a um Jovem Poeta. Eu gostei desse livro, mas eu achei ele um pouquinho bagunçado. É um livro que foi montado por outras pessoas que não são os autores, sabe? Pessoas que descobriram essas cartas e viram ali as datas e tal, juntaram todas e viram que tinha uma linearidade temporal e decidiram transformar em livro. Então, é um livro um pouco bagunçadinho, assim, por causa disso. Tem muitos conselhos bons, muitos conselhos interessantes. Ainda mais pra quem tá nessa fase dos 20 aos 30 anos, que a gente tá passando por aquelas mudanças na vida e aprendendo coisas ali, aprendendo a se aceitar, aprendendo sobre autoconhecimento. Ele também dá conselhos, porque os dois são poetas, então dá conselhos em relação a isso, essa questão da arte, da criatividade. São conselhos muito bons. Mas eu achei o livro um pouquinho bagunçado por conta disso, assim, que ele não foi feito pra ser um livro. E no início eu achei um pouco constrangedor. Pra mim, eu só achei ele bom no final. E poucas páginas, assim, que realmente foram momentos que eu gostei, que eu grifei e tudo mais. A maioria era mais eles conversando e se apresentando, e aquela coisa meio constrangedora, se desculpando pelo incômodo, uma coisa meio assim, sabe? Sei lá, mas as partes boas são muito boas, então ele fica em 9º por conta dessa questão aí que eu achei meio bagunçado e essa parte do início foi meio constrangedora, assim, meio vergonha alheia, sabe? Em 8º lugar, coloquei Tudo Sobre o Amor até aqui. Assim, daqui pra baixo, todos os livros foram muito bons e eu gostei muito de todos. Uns vão estar mais pro final do que outros, mas por uma questão de que alguns têm que estar no final e outros têm que estar no início. E alguns foram melhores que outros, na minha opinião. Esse Tudo Sobre o Amor, que eu vou deixar aqui do lado porque tá emprestado, é um livro muito bom. É um livro escrito de uma forma bem gostosinha, assim, de ler, bem fácil também. Ela fala como se ela estivesse dando uma palestra, porque ela era palestrante, ela era ativista, palestrante, acadêmica, professora, mas ela escreveu esse livro numa vibe bem acessível. Ela era uma ativista antirracista, né, então é focado nisso também. É muito interessante, muito bom esse livro. Eu fiquei imaginando como é que ela ia falar sobre isso, né? Como é que ela vai falar sobre o amor? Uma coisa tão abstrata. E eu pensando na época que era abstrata, né? Depois de ler o livro eu vi que não tem nada de abstrato. É uma coisa bem prática. Inclusive tem muito a ver com psicologia. Foi um ótimo livro pra eu ser introduzida a Bell Hooks. E eu já quero ler vários outros livros dela. Em 7º lugar, eu coloquei esse aqui da Sabrina Fernandes, Se Quiser Mudar o Mundo. É um livro de não ficção sobre política. Pequenininho, comprei ele
numa viagem e ela explica muito bem, ela é muito didática. Então é um livro, assim, muito, muito, muito prático. Eu adoro isso porque quanto mais prático, melhor pra gente saber como é que se aplica, como é que isso aconteceria na prática. Ela defende a tese do ecossocialismo, focado na questão ambiental, muito direto ao ponto, objetivo, é bem mastigadinho também. Por mais que ela seja bem objetiva, ela também mastiga algumas coisas. Então, assim, cara, muito bom. Leitura muito boa, muito educativa, muito enriquecedora. Em sexto lugar, eu coloquei aqui Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. O segundo livro do Dostoiévski que eu li, foi o primeiro livro que eu li no ano, inclusive. É um livro bem diferente, ele parece uma autobiografia. Ele é escrito para parecer que o personagem principal tá escrevendo uma autobiografia, né, as próprias memórias. É dividido em duas partes do livro, inclusive. Na primeira parte, ele tá, né, no presente, e é muito interessante, é bem filosófico. Eu adoro isso no Dostoiévski, que ele populariza questões filosóficas muito complexas. Eu achei bem engraçado também, e a escrita é muito boa. Lembra bastante Crime e Castigo. Inclusive, esse livro, ele escreveu antes de Crime e Castigo, foi meio que a introdução de Crime e Castigo, assim, ele pegou isso aqui e desenvolveu melhor em Crime e Castigo. E eu li depois de ter lido Crime e Castigo, mas eu adorei, foi um complemento maravilhoso. E aí a segunda parte do livro é ele contando dessas memórias e contando as situações. Não foi tão marcante quanto o Crime e Castigo esse aqui, mas também ele foi escrito antes, né? A ideia aqui foi muito melhor elaborada e desenvolvida em Crime e Castigo, mas esse livro aqui é muito bom também. Inclusive, vou até querer reler ele em algum momento. Próximo livro, Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunsky, essa autora brasileira, pernambucana. O primeiro livro dela que eu li é o livro que ela ganhou o Prêmio Jabuti, inclusive, que é O Som do Rugido da Onça. Eu não gostei muito da escrita dela, da linguagem lá. Meio sem aquela coisa bonita da poesia brasileira, eu achei meio, sei lá, meio sem graça, assim. O tema é interessante, né, sobre a questão indígena. Ele mistura ficção com não ficção, porque a autora é historiadora, então ela tem essa característica que eu acho muito interessante, eu adoro essa característica, inclusive. Amo livros históricos, assim, quando mistura ficção com não ficção, porque são livros que te fazem entender coisas que poderiam ser muito densas de você entender, mas ele te faz entender melhor porque tá ali misturado com uma história, um romance, uma prosa, então é uma forma de facilitar esse caminho, né? Mas aquele lá eu não tinha gostado muito, só que esse aqui, cara, eu achei ele bem diferente. E esse, eu quis inclusive ler dessa segunda chance pra autora, porque muita gente falou desse livro, ele ficou muito popular. E eu fiquei pensando, poxa, vou dar outra chance, porque depois que eu li O Som do Rugido da Onça, eu nem fiquei com mais vontade de ler nada da autora. Mas aí, como eu vi o pessoal falando muito desse, falei, vamos lá então, né? Você ficou muito popular, deve ser muito bom. E aí eu fui pra ler e realmente eu fiquei, assim, chocada com a perspicácia dela aqui, com a forma como ela montou esse... Não dá nem pra chamar de romance. Ele tá na categoria ficção literária, porque é um livro que a estrutura narrativa dele é diferente. Vários capítulos são narrados por pessoas diferentes, tem capítulos que são como se fossem registros, assim, pra contextualizar, ela coloca até imagens também no meio. Ele é bem diferentão, assim. Parece que uma pessoa juntou vários documentos de uma situação que aconteceu, vários depoimentos e documentos de uma situação que aconteceu e juntou com um depoimento final. E eu acho que meio que foi essa ideia. Que a personagem principal aqui, você só percebe que é ela meio que no final do livro, porque não tem um narrador narrando o livro do início ao fim, são vários narradores. E aí no final, essa personagem que eu percebi ser a principal, que é a pessoa que está caminhando com os mortos, porque a profissão dela é uma pessoa que mexe com questão de... Tô tentando não dar spoiler aqui, porque ele é um livro realmente que o plot dele é muito bom, sabe? Fez ele valer a pena pra mim. Enfim, eu tava lendo ele bem bonitinha lá, lendo, daqui a pouco, e eu não tava entendendo nada, tá? Eu lendo o livro não tava entendendo nada, tava até achando meio... Mano, que... Não tava nem conseguindo engatar muito bem, assim, lendo bem devagarzinho, porque eu não tava entendendo direito, então não tava conseguindo gostar muito. Mas aí, na página 48, quando eu entendi o que tava acontecendo, eu fiquei, meu Deus, que eu entendi o que ela tava falando, eu fiquei assim, chocada, eu fiquei, peraí, garota, peraí, vamos voltar aqui, calma, rebobina, eu tive que voltar ao livro do início, pra entender do início o que ela tava falando, pra não perder nada. Galera, eu tô chocada com isso aqui. Eu tive que começar a gravar porque eu estou sentindo coisas novas. Eu tô passando por uma experiência pela primeira vez aqui com esse livro, de, tipo assim... Eu tô completamente em choque com o que essa mulher fez aqui nesse livro. Micheline, mulher! Cara, ainda bem que eu dei outra chance pra ela, porque eu tinha lido O Som do Rugido da Onça e eu não me conectei com a linguagem dela, sabe? E nem com o livro também. E ele tinha ganhado o Prêmio Jabuti. Eu falei, eu achando que ia ser o melhor trabalho dela, que ia mais gostar, né? Mas o que acontece?
Esse livro aqui ficou mais popular do que o outro. E por isso eu fiquei com vontade de ler ele, porque eu pensei, esse livro aqui não ganhou o prêmio, mas aparentemente é o que o pessoal mais gostou. Então vamos lá dar mais uma chance, porque, né, se um livro dela ficou super famoso e não é o livro que ganhou o prêmio Jabuti, no mínimo você vai ficar curioso com isso, né? Comprei, assim, ó, esperando em Deus que esse livro fosse bom. Porque eu queria muito gostar dela. Porque ela é historiadora, ela é pernambucana. Ela é escritora e historiadora, entendeu? E eu amo livros que têm um apelo histórico, que têm uma abordagem histórica. Eu amo, quando é bem escrito, né? Porque o que é difícil em livros assim é que geralmente eles podem ficar muito chatos e muito arrastados. As chances de você se conectar mais com o livro são menores, né? Por causa disso. Mas quando é um livro assim e ele é bom, é muito bom. Eu cheguei aqui, ó, nesse capítulo da página 48, 47. Porque até então eu não tava entendendo muito bem o que eu tava lendo. Eu tava na... Sabe o que me lembrou isso aqui? Me lembrou O Som e a Fúria. O Som e a Fúria. Eu lembro que eu fiquei boa parte, assim, acho que os 2 primeiros capítulos, até a metade do terceiro, eu fiquei lendo meio que assim, sem entender nada. E é chato isso, entendeu? Porque você... Como é que você tá lendo e não tá entendendo nada? Você não vai conseguir gostar. E o livro lá, O Sonho e a Fúria, é uma pegada também um pouco histórica, assim, um apelo histórico. Mas esse livro aqui, gente... Nessa página 47... Cara... Sabe quando bate muito forte, você fica... Pera aí, mulher... Pera aí que a pedrada foi muito forte. Pera aí que me deu até uma vertigem. Eu tava lendo esse capítulo, gente, eu juro. Eu li aqui um pouquinho, eu parava assim, ó. Eu ficava assim, tipo... Não tô acreditando que essa mulher fez isso. Na 55, no próximo capítulo, eu decidi voltar. Eu falei, não. Que isso? É um livro bem de historiadora mesmo. Por isso que, assim, na minha cabeça está se concretizando cada dia mais que não existe nada igual à literatura brasileira. E aí eu voltei do início e depois segui, terminei. Ele passa rápido, ele é fininho, as páginas são grossinhas, a diagramação dele também é bem espaçada, então ele passou rápido. E eu achei, assim, muito interessante. Eu achei de um tema de muita importância sobre tolerância religiosa, fundamentalismo religioso e manipulação política em relação a pessoas vulneráveis que vivem muito afastadas. Ela aborda várias coisas aqui bem interessantes e bem brasileiras, bem do nosso contexto, da nossa cultura e de problemas sociais que são muito pertinentes da gente pensar aqui no Brasil. Então, deixei aqui em 5º lugar. E aí, em 4º lugar, temos Tornar-se Negro, esse livrão aqui, livrão de não ficção maravilhoso. Meu pai, que livro. Olha, eu vou falar pra vocês, esse livro aqui foi uma terapia. A autora psiquiatra, baiana, formada na UFBA. Ele parece um trabalho de estudo, de pesquisa, porque ela coletou várias entrevistas e ela analisa. Tem um capítulo que ela fala sobre metodologia, explicando como que ela fez, né, para poder fazer essas entrevistas, quais foram os critérios que ela usou. Então é um livro que parece muito com uma pesquisa acadêmica que ela fez. Tem ela falando, explicando as coisas, fazendo as análises e tudo mais sobre racismo e como que o racismo impacta na mente, né, das pessoas. E aí ela vai analisando essas entrevistas, vai discutindo, vai discorrendo ali sobre tudo e nessa visão da psiquiatria, na visão da psicanálise e discutindo sobre as questões dos impactos do racismo na mente. Então, eu acho que é uma leitura obrigatória, assim, para todo mundo que é antirracista e que se interessa muito por psicologia e que quer saber mais sobre isso, porque essa questão do racismo é o que está acontecendo no momento. Todos nós fomos impactados pelo colonialismo e pelo racismo, que terminou há pouquíssimo tempo atrás. A gente também passou por um processo de colorismo, né, com a questão da miscigenação e toda a violência nesse processo. Isso não foi reparado historicamente. Então, as sequelas estão aí vivíssimas, né, nas pessoas. Então, assim, foi um processo muito cruel. É um processo ainda muito doloroso encarar essa realidade. E, nossa, aqui teve um capítulo que eu li que eu chorei muito, cara, do início ao fim do capítulo soluçando de chorar, porque é simplesmente muito doloroso e eu me identifiquei muito, eu como mulher parda, né, baiana, me identifiquei com muitas coisas e assim, foi um reset cultural pra mim esse livro. Resetou minha vida, me marcou muito isso aqui. Simplesmente incrível. Em terceiro lugar eu coloquei de passagem esse livro aqui, que também tá emprestado. É um livro que tá dentro do tema do racismo, ele é sobre colorismo
ele é de uma autora norte-americana, uma autora preta norte-americana. Ela vai falar sobre colorismo num romance bem fininho, ele é bem curtinho esse livro. Comprei esse livro sem saber do que se tratava, sem saber do que era. Comprei porque a capa era bonita, tava na promoção, acho que tava uns R$18 na Amazon, alguma promoção. E aí eu comprei e, nossa, que surpresa boa. Ele foi um exemplo de livro que eu fui ler ele sem saber nada e foi uma surpresa maravilhosa. Um livro muito intrigante, um livro que me marcou muito também. Eu fico pensando nele, sempre vem na minha cabeça, assim. Ele tem um plot também muito bom, mas ele passa bem rápido, então não me deu vontade de reler porque eu li ele rapidinho. Mas assim, a autora, ela vai abordar sobre as inseguranças da mulher parda, preta naquela época. Inclusive ela cita o Brasil no livro, falando sobre a democracia racial brasileira, né? Que na época era uma coisa que o mundo inteiro sabia disso na época, né? O Brasil foi meio que como se fosse um laboratório mundial, assim, nesse sentido. E aí ela até cita isso, enfim, ela fala sobre algumas questões de insegurança também muito específicas, e ela fala de uma forma muito profunda e muito direta, assim. Um livro muito bem escrito, muito bonito também a escrita dele. E aí, em segundo lugar, os dois melhores agora. Em segundo lugar, O Médico e o Monstro. Terminei de reler ontem, inclusive. Esse livro aqui, pra mim, mesma coisa de Crime e Castigo, um livro que eu não tô conseguindo parar de pensar nele. Cada vez, assim, que acontece alguma coisa, eu aplico as coisas que eu pensei aqui, refleti aqui, e aí surgem novas reflexões. É um livro que é aprendizado infinito, porque ele fala sobre uma questão muito básica, é igualzinho Crime e Castigo nesse sentido, eu achei. Ele fala sobre uma questão muito básica, assim, um princípio muito básico de como a natureza, de como nós, seres humanos, né, funcionamos. Princípios os quais somos regidos, premissas, né, que nos tornam quem somos. E ele vai falar sobre isso aqui, então é uma coisa que você consegue aplicar em milhares de outras situações e que abre muitas camadas de reflexão. E dessa segunda vez que eu li, nessa releitura, eu achei ainda mais genial, ainda mais impressionada, como se isso fosse possível. Eu achei que não tinha como eu ficar mais impressionada, mas grifei coisas novas, vi coisas novas, principalmente no final, que é quando tudo, né, é desvendado, porque ele é um romance gótico, digamos assim, ele é meio suspense, e ele é psicológico, bastante psicológico, e é muito interessante. A história por si só é muito interessante. Mas fica ainda mais interessante quando você entende do que ele tá falando e a dimensão do que ele tá falando. Fica fantástico. A forma como ele escreveu, sabe? É um romance perfeito do início ao fim. Cada palavra aqui, ela é importante, ela tem que estar aqui do jeito que tá aqui. É aquele romance que você percebe que foi muito bem pensado. Tudo que tá ali foi colocado com muita intencionalidade. E aí o top 1 até agora é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que eu li em fevereiro. É o terceiro livro da Lígia que eu leio. Esse livro aqui, inclusive, foi o dela que ficou mais famoso. É tanto que, geralmente, os professores de literatura passam na escola para o pessoal ler. Ele também, pelo menos dos que eu li até agora, foi o de linguagem dela mais acessível, assim, que eu achei. Que de primeira você já entende que você tá lendo, sabe? Em Verão no Aquário eu demorei bastante pra entender o que eu tava lendo. Inclusive eu não tava gostando, assim, boa parte do livro, porque eu não tava compreendendo. Mas aí quando eu entendi, foi só alegria. Antes do Baile Verde é um livro de contos. Eu não sou muito fã de livro de contos, então eu não fiquei muito empolgada com ele, mas eu amei também, gostei demais, e eu quero depois pegar cada conto e ir lendo assim, cada dia um conto, e lendo com mais calma, porque livro de conto eu acho que não dá pra ler assim corrido, porque cada história é única, né? E aí se você lê ali corrido, como se fosse um romance, eu acho que não funciona muito. Esse pá foi por isso que ele pra mim não funcionou tanto quanto os outros. Mas esse aqui, cara, eu fiquei tão apaixonada por esse livro. Essa capa rosa aqui com essas florzinhas, ela engana, tá? Porque esse livro é brutal. Ele é a junção de tudo que eu mais gosto. E eu já tinha percebido isso na Lígia antes, que ela era essa pessoa, assim. Eu me identifico muito. Ela, inclusive, é de abril também. Se eu não me engano, ela fazia aniversário dia 19 de abril. Eu faço dia 17. Então, assim, brasileira, temos muito em comum. Mas pelas coisas que ela escreve, assim, as abordagens que ela escolhe pra fazer, as coisas que ela escolhe pra destacar, o discurso dela é muito focado nas emoções, eu gosto muito disso, é muito psicológico, mas também é muito histórico, filosófico, sociológico. Ela fala muito ali do contexto histórico, ela é bem interseccional, assim, nos romances dela, fala sobre várias coisas ao mesmo tempo, e é sobre o momento da vida das meninas que quem é mulher eu acho que vai se identificar mais, porque ela consegue traduzir esse sentimento desse momento da nossa vida de uma forma
tão incrível que dá uma nostalgia, sabe? Eu senti uma nostalgia lendo esse livro. E eu nem sei exatamente o porquê, mas eu acho que é por essa questão de ela conseguir descrever tão bem emoções e descrever também esses estados de espírito que a gente tem em certas idades, certos momentos, em certas situações, em certos relacionamentos, sabe? Ela é muito boa nisso, cara. E ao mesmo tempo é um livro riquíssimo historicamente. E aqui ela vai falar sobre a ditadura militar, acontece na época da ditadura militar no Brasil. Então, olha, são tantas coisas que ela fala aqui, cara. Tantas coisas. Tem relacionamento de mãe e filha, relacionamento entre amigas, relacionamento de namorado. Ela vai falar sobre esse momento da universidade, né? As meninas são universitárias. E ela vai usar cada menina pra falar de um grupo social brasileiro. É tanta coisa, tanta coisa. Eu só quero falar aqui que é o top 1 e é um livrão. Ele é meio grossinho assim, mas ele não tem muitas páginas não, acho que tem 300 páginas. Se eu não ler um livro melhor que esse aqui, ele vai ser meu favorito do ano. E eu não duvido que seja, viu? Porque, olha, apesar que eu escolhi ler Os Miseráveis esse ano, pode ser que ele roube o lugar da Lígia. Mas vamos ver no que vai dar. Então é isso, pessoal. Esses foram os 10 livros que eu li esse ano até agora. Do pior para o melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser compartilhar algo, comenta aqui embaixo. Se você acha que alguém pode gostar desse conteúdo, manda pra alguém que pode gostar desse conteúdo. Deixa seu like também aqui no vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica por aqui, que tá vindo mais vídeo aí. Beijo e até o próximo vídeo.